Bom, galera, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de Química de métodos de separação de mistura. Bom, a gente já estudou na aula passada sobre substâncias, tipos de substância, substância simples, substância composta. E agora a gente também vimos que uma substância composta pode ser uma mistura, né? E eu tenho alguns tipos de mistura. Mistura homogênea, mistura heterogênea. A mistura heterogênea é aquela que eu posso ver duas ou mais fases, lembra? Eu tenho água e óleo, né? Estou vendo duas fases. Em duas fases eu tenho uma mistura heterogênea. Então, se eu misturo água com açúcar, água com sal, e aí eu tenho ali, se eu tiver uma mistura que o sal e o açúcar dissolvam completamente, então eu vou ter uma mistura homogênea. Por quê? Só verei uma fase, tudo bem? Então, vamos dando seguimento. Tudo na natureza não é encontrado tão simplesmente tudo separadinho, bonitinho. Então a gente tem que utilizar métodos, utilizar processos que eu consiga separar essas misturas. Separando essas misturas eu consigo trabalhar com esses componentes. Então prestem muita atenção nessa aula, porque ela é muito importante. Presta atenção em cada método, porque todo método tem uma especialidade diferente, tem uma especificidade diferente, tá? E dependendo do que eu quero obter, eu vou utilizar um método ou outro, tá bom? Então vamos para o primeiro método. Vamos começar com os métodos de mistura heterogênea, tá bom? Aqui eu tenho o processo de catação. O processo de catação é muito simples. Vamos dizer lá, tem um exemplo, sua mãe pede para você dar uma olhada no feijão e separar alguns grãos que não estão de acordo. Você vai pegar uma quantidade de feijão, colocar no recipiente e separando aqueles que não são parecidos com a maioria, né? O feijão tem uma característica, então o que não for parecido com o feijão, você vai tirando. Você cata cada grão. O processo de catar cada grão para separar uma mistura de sólidos é o processo de catação. Você está separando uma mistura de sólidos, beleza? Então, peneiração. Peneiração é muito utilizado na construção civil. Quando eu vou fazer uma massa, vou verificar uma areia se ela está própria para uso, para fazer uma massa de cimento, para poder utilizar na construção. Eu tenho que olhar, por exemplo, eu dou um pulo lá no meu recipiente de areia que eu tenho lá guardado. Eu vejo que a areia tem muita pedra, tem várias coisas ali, grãos diferentes, granulos diferentes. Eu falei, eu tenho que separar isso, deixar uma areia mais fina, deixar uma areia mais limpa para eu poder ter um resultado final melhor. Então, o que eu vou fazer? Coloco toda aquela areia num recipiente, peneiro ela. Faço uma agitação, um movimento ali. Nesse movimento, eu vou obter uma areia mais fina e todo o restante que não serve para o meu resultado final vai ficar naquela peneira lá. Então, o que eu fiz? Eu separei também uma mistura que era heterogênea, né, que eu podia ver que tinha várias fases, tinha vários granulos diferentes, e é uma mistura heterogênea de sólido e sólido. Todos os componentes ali são sólidos. Com isso eu consigo obter uma areia mais limpa. Beleza, galera? Tamização. Tamização é um processo também que utiliza peneira. Aí você vai falar, mas Matheus, eu já utilizei peneira lá o nome do processo anterior era peneiração. Mas lembra que eu falei que cada um tem uma especialidade? Na tamização é quando eu preciso obter granulos mais refinados. Então, se eu preciso obter granulos mais refinados, eu preciso passar por diversas peneiras. Então, eu quero obter um grão que é muito fino. Então, eu preciso passar numa peneira maior, depois eu vou diminuindo a peneira com espaço entre elas, deixando uma peneira mais fina. E aí depois, se eu quiser um componente ainda mais fino, passo numa outra peneira que tem um espaço menor entre elas. Então, com isso, passando de peneira em peneira, eu obtenho um resultado final de um granulo muito mais fino. Ah, Matheus, mas eu posso pegar o que eu tenho, o reagente que eu tenho, colocar numa peneira muito, muito fina e jogar tudo lá. Já acontece o processo de peneiração. Não funciona bem assim.
Se eu colocar vários objetos com tamanhos diferentes numa peneira muito pequena, você vai conseguir o objeto que você quer com muita dificuldade. Então, o processo de tamização é o mais indicado quando o objetivo que eu quero é de obter um granulo com um tamanho muito fino, muito pequeno. Tá bom? Levigação. Levigação é muito usado no garimpo, né? Quando eu vou utilizar, eu utilizo esse processo também para separar pedra, terra de ouro. Eu pego o rapaz, quando ele vai trabalhar com isso, ele pega no próprio rio. Ele tem como se fosse um recipiente, como se fosse um disco, né? Um disco de arado, mas não é de arado. É um disco, ele coloca ali a água do rio com pedra, com várias coisas ali. Ele vai passando água ali e vai mexendo ali. Quando esse processo trabalha com a densidade. O ouro ele é muito mais denso do que pedra, do que terra. Então ele tende a se acumular no fundo. Então ele passa a água ali, que a água é um solvente universal, então a água vai se misturando com a terra, com a pedra, e aí o ouro fica lá no fundo. Aí ele tira o restante, do que sobrou, do que ele não quer, e aí vai ficar só o ouro ali no final. O ouro que ele precisa. Então esse é o processo de levigação, tá bom? Mais uma vez a gente está estudando o processo de misturas heterogêneas de sólidos e sólidos, tá bom? Ventilação. Ventilação é meio autoexplicativo, né? Então quando eu utilizo o vento para separar uma mistura heterogênea. Então eu usei esse exemplo aqui, o amendoim. Tem um amendoim que a gente compra que ele tem a casca que é muito fininha. Que aí, às vezes, se você fizer tentar tirar essa casca na mão, vai demorar muito tempo. Então, um experimento legal que pode fazer é pegar esse amendoim que tem a casca que é muito fininha, coloca ele numa peneira e aí passa um secador de cabelo embaixo, assim. E aí o problema é que vai voar, né? Vai voar a casca para tudo quanto é lado. Mas aí no resultado final eu vou ter os amendoins todos sem a casca, tá? Então esse é o processo de ventilação. Utilizo o vento para separar as misturas. Separação magnética. Separação magnética eu utilizo quando eu tenho uma mistura de areia com limalha de ferro. Limalha de ferro é uma quantidade de ferro muito pequenininha. E aí, como o ferro é um condutor, é um material que possui um polo, então se eu utilizar um ímã por cima daquela mistura de areia com limalha de ferro, eu vou obter todo o ferro daquela mistura ali. Então, eu passando o ímã na hora, eu passo o ímã, dependendo, né, da força de atração do ímã também, o ferro vai ser automaticamente atraído por aquele ímã. E como a areia não possui polos, não é polar nem apolar, não possui uma polarização, ela não vai vir junto com o ímã. Beleza, galera? Então, separação magnética é utilizada para separar a areia de limalha de ferro ou algum tipo de metal diferente. Flotação. Aqui tem dois processos, tá? Vou separar aqui, ó. Flotação e sedimentação fracionada. Flotar alguma coisa é quando você quer que aquela substância que ela é menos densa, ela suba, ela vai para a superfície. A gente joga água, água é o solvente universal. A gente vai jogar água naquela mistura ali, e aí quando eu jogar água, o que eu quero que saia daquela mistura ali, ele vai flotar. O que ele vai flotar? Ele vai ficar na superfície. Entendeu? Ele vai ficar naquela superfície ali. Ele ficando naquela superfície, eu posso passar alguma coisa ali e pegar aquela parte que fica só na superfície. Então isso é flotar. E sedimentar. Sedimentar é quando a gente joga tem um composto que é mais denso do que a água, a gente joga a água e aquele composto vai pro fundo. A gente tem um processo que a gente chama de floculação que a gente faz em piscina. Aquelas piscinas que o pessoal faz o tratamento dela direitinho com cloro. A gente coloca um agente floculante, que todo material ali que não serve para água, ele vai virar um monte de floco. O floco é mais denso do que a água, então aquele floco vai tudo ir para o fundo. Aí o rapaz que está cuidando, ele passa só um aspirador de piscina e ele limpa a piscina todinha, apenas com esse floculante. O que acontece? Quando ele passa o floculante, os flocos vão decantar. Decantar é ir para o fundo. Por quê? Porque eles ficam mais densos. Se eles ficam mais densos, eles vão para o fundo, porque eles são mais pesados.
Então, quando eu tenho esse processo aqui de flotação, sedimentação fracionada, é quando eu tenho uma mistura de dois sólidos, onde cada um tem uma densidade diferente. Eu vou jogar um solvente que ele é intermediário, possui uma densidade intermediária. Então, um objeto vai ser menos denso do que o solvente e um vai ser mais denso. Automaticamente, quando eu jogar água, eu tenho aqui que um é menos denso, o outro é mais denso. Quando eu jogar água, a água automaticamente vai flotar um dos componentes e sedimentar o outro. Então, um vai para a superfície e o outro vai para o fundo. Então, flotação é o que fica. Eu vou jogar água e o objeto vai ficar, o componente vai ficar por cima. E decantar é quando sedimentar, desculpa. Sedimentar é quando eu jogo aquele objeto e ele vai ficar por baixo, beleza? Então a gente tem uns exemplos aqui, tá bom? De flotação. Beleza. Bom, na dissolução fracionada, a gente vai ter um processo que quando eu tenho dois objetos que é sólido, que se misturam e são muito difíceis de se separar, o que a gente vai fazer? Tem um exemplo aí. Eu tenho sal e areia no mesmo componente. E aí eu quero obter apenas o sal. Pô, como é que eu vou fazer? Tenho sal e areia, mas eu quero separar o sal da areia e quero ficar com o sal. Então vamos fazer o seguinte. Eu sei que o sal, ele solubiliza na água. O sal, ele mistura com a água. Então, a gente vai jogar a água ali naquele recipiente. Joguei água. E aí eu misturo. Tudo bem? Então, automaticamente, eu vou ter a água com sal solubilizada e a areia. A areia vai ficar no fundo porque ela é mais densa. Depois eu posso passar isso, ou eu posso aquecer, ou eu posso filtrar. Se eu aquecer aquele componente, eu posso filtrar aquele componente ali. Se eu filtrar, eu vou pegar só aquela parte que tem água com sal e a areia vai ficar no fundo. Então eu filtro só a parte que eu quero, a água com sal. Tá, mas eu quero só o sal. Então você bota e esquenta, evapora aquela água ali. Lembra daquela aula? A gente evapora a água a 100 graus. Evapora ali, no final você vai obter só o sal. Aí eu consigo separar sal e areia, beleza? Fusão fracionada é quando eu tenho dois objetos, quando eu tenho que são, eu não coloquei aqui, né? Que eles se encontram com um ponto de fusão, eles são sólidos, são dois sólidos também, mas que ele possui um ponto de fusão muito alto, uma diferença de ponto de fusão muito alto um do outro, mas eles estão misturados. Então o que acontece? Eu proporciono uma fusão. O que é a fusão? A passagem do estado sólido para o líquido. Eu submeto aquela mistura a uma fusão. Então ele vai esquentar muito. E aí o que tiver o menor ponto de fusão vai virar líquido primeiro. Virou líquido primeiro, eu já separo. Aí eu posso usar um outro processo de separação. Se é fracionada, automaticamente eu não vou ter o meu produto final de primeira. Eu vou precisar utilizar um outro processo. Tudo bem? Então esse primeiro processo eu vou esquentar os dois sólidos no mesmo recipiente, no mesmo lugar. Vou esquentar, eles têm um ponto de fusão diferente. Esquentei, vai ter um que vai se tornar líquido. Eles são sólidos, vai passar para o estado líquido. Primeiro que passar para o estado líquido, claro, você tem que saber o que você está trabalhando. Você vai pesquisar, vai ver. E aí, por exemplo, eu tenho um que tem um ponto de fusão menor do que o outro. Já sei que se eu quiser o primeiro componente, o que ficar líquido primeiro, eu já separo, é o que eu quero. Se for o outro, eu separo aquele ali, depois vou ficar só com o que eu quero. Diminuo a temperatura, porque o ponto de fusão dele vai ser muito alto, tá? Bom, sublimação. Sublimação é uma mudança de estado, né? Mas também é um método de separação. Então, se eu quiser refinar ainda mais, quiser limpar, por exemplo, eu tenho um exemplo como iodo e naftaleno. Se eu tiver um naftaleno que ele tá com muitas impurezas, o que eu posso fazer? Posso colocar ele num recipiente fechado, ele vai evaporar e depois, como ele tem um ponto de ebulição muito baixo, ele vai evaporar. Quando ele bater numa superfície que é mais fria,
ele vai voltar a ser sólido depois. Quando ele voltar a ser sólido, ele vai voltar a ser sólido de uma forma mais pura. E aí eu realizo o processo de sublimação. Então, nesse processo eu estou separando o composto que eu quero e sujeiras, né? Composto que eu não quero, que não vai me trazer um bom resultado. Bom, decantação. Decantação é quando eu tenho agora eu estou trabalhando com sólido e líquido, tá, galera? Então vamos dizer que eu tenho uma água barrenta. Tenho água com barro. A água barrenta ela se mistura, né? O barro dissolve um pouco, mas só se eu misturar. Se eu deixar ele paradinho lá num cantinho, a água com barro, vai chegar um momento que o barro vai decantar. Decantar é descer. Quando ele decantar, eu posso passar de um recipiente para o outro utilizando um bastão de vidro. Eu apenas passo um pouco de água, esse pouco de água que eu tenho que não possui barro, eu posso passar por esse bastão de vidro e eu vou ter só o objeto que eu quero. Normalmente, nesse tipo de método de separação, eu só quero a água. Então eu pego aí e separo um do outro. Tudo bem, galera? Separo por meio do repouso. Repouso vai decantar e aí eu passo para outro recipiente. Aqui é outro exemplo de decantação, onde eu utilizo aqui um funil. Lá no outro eu utilizei por um método normal, né? Eu passei de um recipiente para o outro. Aqui eu uso um funil que eu chamo de funil de decantação. Esse funil de decantação ele tem como se fosse uma torneirinha aqui. Então eu coloco, aqui nesse experimento eu tenho água e óleo. Então tem água e óleo, vocês sabem já que água e óleo não se misturam. Então a água está aqui embaixo, o óleo está aqui em cima. Eu quero obter apenas a água. Coloco aquele objeto lá, deixo descansando, com a torneira fechada, deixo descansando. As fases vão se dividir. Dividiu as fases, eu quero só a água. Então abro a torneira aqui, ó. Abro a torneira e aí vai obter só a água. E eu fico de olho. Tu vai caindo aqui, caindo. Quando tiver o óleo chegando aqui, tu vai, fecha a torneira. Fechou a torneira, separou os dois. Tá bom? Agora, agora esse processo está sendo usado por dois líquidos. Lembra que antes a gente estava trabalhando com sólido e líquido. Então era areia e água. Agora é óleo e água. São dois líquidos, beleza? Bom, sifonação. Sifonação, né? O nome ele é um pouco esquisito, mas é quando eu utilizo um sifão para separar duas misturas, dois líquidos que não se misturam, né? Então eu posso usar com líquido, também posso usar com sólido. Posso usar uma mangueira, posso usar uma pipeta, posso usar uma seringa, tá? Alguma coisa que tem um sifão e eu consigo por força atmosférica ou por algum tipo de força diferente separar essas duas misturas, tá bom? Então isso é sifonação. Pode ser usado para líquido ou sólido líquido. Bom, filtração. Filtração a gente conhece esse processo, né? Eu utilizo um filtro de papel e eu tenho uma mistura lá de sólido e líquido. Que aí o sólido, né, ele possui uma granularidade, possui grãos que não se dissolvem na água. Então eu quero obter só o líquido. Então eu boto um filtro e aí eu passo o recipiente nesse filtro e eu vou filtrar e aí eu vou ter só o líquido. Normalmente quando a gente vai fazer café, a gente usa café por filtrar, faz café em filtração, por meio da filtração. Porque o café são grãos muito pequenos, então é sólido. E aí eu passo uma água ali e vai filtrar uma mistura, né? Eu tenho filtração a vácuo também, que é através do vácuo, né? Sem a presença de agentes externos, eu consigo também separar essa mistura. Eu utilizo um funil de Buchner e um Kitasato. Isso aqui, no outro exemplo, é quando eu queria o estado líquido, quando eu queria só o líquido da mistura, eu uso uma filtração simples. Aqui, se eu quiser apenas a fase sólida, eu tenho que fazer filtração a vácuo. Ela vai ser muito mais eficiente e eficaz do que uma filtração simples. Por quê? Porque eu quero o objeto sólido. Se eu quiser um objeto sólido e fizer uma filtração simples,
pô, aquele sólido vai estar molhado, se eu precisar pesar, se eu precisar de uma quantidade ali correta, vai me demandar tempo, geralmente eu não tenho muito tempo para trabalhar. Então, quando eu faço a filtração a vácuo, ele já me dá o sólido já direito para poder trabalhar em outra coisa, tudo bem? Centrifugação. Centrifugação, não sei se já ouviu falar, mas máquina de lavar usa de centrifugação, que é o movimento de girar. Então eu tenho um ambiente controlado, eu consigo girar. Normalmente quando eu vou fazer exame, quando a gente faz exame de sangue, para poder separar os componentes que tem no sangue, as matérias que tem no sangue, eu uso da centrifugação, que rapidamente o sangue já coagula já e eu consigo obter as diferentes propriedades para fazer os exames e checar o que eu preciso para poder fazer esse exame de sangue. Cristalização. Cristalização é um processo que a gente faz naturalmente quando a gente quer obter apenas o sólido. Então eu tenho uma mistura, né? O sólido está dissolvido, e aí eu deixo ele num recipiente. Deixo ali, coloco uma tampa, ou deixo num lugar aberto mesmo, mas num lugar que ninguém vai mexer, que não passa muito vento. E aí aquele componente ele vai evaporar sozinho, por conta de agentes externos ele vai evaporar. Quando ele evaporar todo aquele componente líquido, vai sobrar somente o sólido cristalizado em forma de cristais, né? Quando eu faço esse tipo de processo, estou separando e eu quero só o meu sólido. Se eu quero só o meu sólido, então eu utilizo esse processo de cristalização. Demora mais tempo, demora bastante tempo. Então se eu precisar de uma coisa que é mais rápida, esse processo não é muito indicado. Bom, evaporação, a gente já falou numa aula sobre como eu consigo retirar os sais das salinas. Coloco água do mar ali dentro de um recipiente e naturalmente, pelo agir do sol, o sol vai bater naquela água e vai evaporar. Como eu já falei que o ponto de fusão do sal, do NaCl, né, cloreto de sódio, é muito, 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 muito alto, então a água vai evaporar primeiro. Evaporando a água primeiro, só sobra o sal. Então eu separo o líquido e o sólido, mas com o desejo de obter só o sólido, tá bom? Vamos lá, destilação. A destilação é um processo onde eu tenho um sólido e um líquido, né, dissolvido, e aí eu vou esquentar essa mistura, tudo bem? Eu vou esquentar. Com isso vai começar a ebulir, lembra do processo de ebulição? Vai começar a ebulir, e aí o que tiver que evaporar, que tiver um ponto de fusão mais baixo, aqui eu tenho uma solução de água com sal. Aqui, quando a água evaporar, o vapor vai passar por aqui. E aqui eu tenho um condensador. Lembra de condensação? É o processo de mudança do estado físico do gasoso para o líquido. Então, o condensador faz exatamente isso. Ele pega esse vapor de água e aqui tem uma superfície que é muito mais fria. Quando ele bater nessa superfície fria, a água vai condensar em líquido. E aí, nesse processo de destilação simples, eu vou conseguir obter tanto líquido quanto sólido. Porque lembra que eu falei que o ponto de fusão do sal é muito alto? O ponto de fusão do sal é muito alto, então o sal vai ficar aqui, a água vai ficar aqui e eu não vou perder nada no processo, tá bom? Então aqui está melhor colocado como fica a projeção do destilador, tá? Uma destilação simples, tá bom? E tem a destilação fracionada. Quando eu tenho uma mistura com diferentes materiais, não só um material, mas com diversos solutos ali dissolvidos, eu consigo fazer uma destilação fracionada e eu obter cada um daqueles solutos separadamente. Por quê? Cada soluto vai ter o seu ponto de fusão, de ebulição diferente cada um do outro. Então quando eu esquentar eles, cada um vai evaporar numa temperatura diferente. E aí cada um vai bater em um pontinho e caindo já justamente no recipiente diferente. Então, por exemplo,
quando eu vou fazer o processo de destilação do petróleo, eu utilizo o processo de destilação fracionada. Por quê? Porque cada soluto, cada produto que eu quero obter final desse petróleo, ele vai me dar esse produto por uma quantidade, por um ponto de fusão diferente um do outro. Então, se por exemplo, tem uma fornalha aqui, e aí eu coloco o petróleo aqui, tudo bem? Então aí vai começar a esquentar, né? Que tiver o ponto de fusão mais alto, o ponto de ebulição mais alto, vai lá para cima. Se tiver ponto de ebulição menor, já vai bater aqui embaixo. E vai bater no primeiro, caiu. Aí só que esse aqui, aqui tem uma superfície que é mais fria, então o vapor vai bater aqui e já vai virar líquido. E aí quanto maior o ponto de ebulição, maior vai subindo aqui. Então, com o petróleo, é até uma curiosidade, com o petróleo eu consigo obter todos esses produtos aqui. Óleo lubrificante, combustível, gasolina, querosene não só esses que a gente conhece, mas querosene de aviação também. Uma gasolina também utilizada para outros determinantes, por exemplo, não usa gasolina apenas para carro, mas para outros tipos de veículos também. E o gás também. Esse gás é o que a gente utiliza em botijões, no GNV também, que é utilizado o gás natural veicular. Então todos esses produtos e muito outros além, olha esse combustível que eu também posso colocar o diesel, eles são obtidos através da queima do petróleo, tá bom? Cromatografia. Cromatografia é um processo que é utilizado muito na química forense. Então, quando eu quero saber o meu assassino que matou uma pessoa, ele escreveu em algum lugar, quero saber de quem é aquela assinatura ali, eu posso pegar diferentes tipos de canetas e verificar pela cor delas a cromatografia. Porque cada caneta tem uma tinta com uma cromatografia diferente. Ela tem um estilo diferente. Então, quando eu passar um papel com corante diferente, quando eu passar na cromatografia, ele vai obter. Quando eu for puxar, a cor vai vir diferente. De acordo com a cor, eu consigo saber qual tipo de caneta que foi utilizada e com isso dou seguimento nas investigações. Mas também é um processo para saber o que eu estou trabalhando também, tá bom? Liquefação fracionada. Se eu quiser separar misturas que são gasosas, então eu tenho um exemplo aí de gás amônio e gás oxigênio. Eu tenho dois gases separados. Coloco, claro, não vou conseguir separar eles aqui. Coloco eles num ambiente que seja controlado, né? E aí eu vou trabalhar. Eu sei que eu tenho aqueles dois gases ali. Então, o que é liquefação? Lembra, liquefação quando eu passo do gasoso pro líquido, tá bom? Então, quando eu passo do gasoso pro líquido, eu tenho um processo de liquefação. Então, eu consigo separar esses componentes justamente pelo ponto de ebulição. Faço o processo contrário. Em vez de esquentar, eu resfrio. Então, o que tiver o ponto de ebulição menor, vai liquefazer primeiro. Então, eu quero obter só a amônia. Porque o oxigênio a gente respira, não é importante para mim. Então, eu quero só obter a amônia. Então, vamos dizer que a amônia liquefaz primeiro. Então, eu vou diminuir a temperatura, vai liquefazer a amônia, pronto. Retiro a amônia e disperso o gás oxigênio. E o nome disso é liquefação fracionada. Aí eu vou obter só a minha amônia, beleza? Outro processo também que cai às vezes em prova é a extração. O que é a extração? Eu submeto um componente a uma temperatura e aí eu consigo obter um extrato daquilo ali. Então, por exemplo, você vai fazer chá. Você vai fazer chá, ou você pode usar aquele sachê, ou você pode usar a própria erva de chá. Então, fazer chá de camomila, chá de erva doce. Você vai colocar lá com água normal e vai aumentar a temperatura. A água vai extrair, com a temperatura, ela vai extrair todo aquele componente que tem no sachê ou nas ervas. E aí no final você tem um produto concentrado. Você retira, faz um extrato daquela erva, daquele sachê, e aí você obtém o chá para fazer o uso. Então, extração. Beleza, galera? Então vamos lá, fazer um exercício aí. Questão 1. Para separar
para separação de misturas, gasolina, água e nitrogênio e oxigênio, os processos mais adequados são respectivamente. Bom, galera, gasolina e água são insolúveis, tá? Não se misturam. São insolúveis, tá? Nitrogênio e oxigênio, né? Se misturam, né? Então, mas são gases. Então a gente coloca aqui, ó, gases. Tá bom? Então o problema está me pedindo para escolher qual o melhor processo que vai ajudar a separar essa mistura aí. Então vamos lá. Primeiro, lembra que eu falei, um dos últimos processos que eu falei foi de liquefazer, né? Eu tenho dois gases e aí eu submeto eles a uma temperatura mais fria e eu consigo obter o meu objeto. Então eu já sei que para gases tem que ser liquefação, tá bom? Então se eu utilizo liquefação, aqui ó, liquefação só tem uma, né? Só tem uma aqui. Tudo bem? Não posso destilar gases, não posso sublimar gases. Condensação não é o mais indicado para cá. Decantar também não tem como, porque são gases. Então só sobrou liquefação. Como liquefação só tem nessa alternativa, decantar é o mais apropriado pela gasolina. Por quê? Lembra da decantação? Os dois vão, o que é mais denso vai para o fundo e o que for menos denso vai para cima. Boto no funil de decantação ou passo de um recipiente para o outro. Com isso, passando de um recipiente para o outro ou usando um funil de decantação, eu separo as duas misturas que são líquidas. Então aqui a alternativa é letra A. Beleza, galera? Então, por hoje é só, tá bom? Quero desejar a todos bons estudos. Eu vou enviar uma lista de exercícios sobre esse assunto. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Que eu vou ajudar vocês a fazer. Qualquer dúvida, pode mandar. Ah, não entendi tal parte, tal processo. Volta lá no vídeo, tá bom? Volta, você tem essa capacidade de voltar. Então você volta lá no vídeo, olha o processo de novo, tá bom? Então façam suas anotações, não fiquem só vendo o vídeo. Esse aqui é importante por causa disso. Anota, faz todas as suas anotações, que aí você vai conseguir passar, porque esse tema cai muito em prova. Prova do colégio naval, prova do Cefet, cai muito. Então, por favor, estudem esses processos com carinho, que eu sei que vocês vão conseguir passar, tá bom? A aprovação só depende de vocês, tá bom? Então, bons estudos para todos, tá? E sejam super.